Meus amigos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos para entrarmos em sintonia com o Pai, com o amigo Jesus, e com a espiritualidade superior que conosco se encontra nesse momento, pedindo a proteção, o amparo ao Pai, ao amigo Jesus, e a esses espíritos que nos acompanham em todas as nossas terças-feiras de estudos, o protetor de cada um de nós, nos trazendo aos nossos corações muita paz, muita harmonia, muito entendimento. Porque os temas por nós serão estudados hoje e consigamos assimilá-los, entendê-los, mas principalmente após o nosso debate, nosso estudo, consigamos colocar em prática, mesmo que seja uma pálida, uma pequena parcela desse aprendizado, e com certeza irá nos transformando, nos melhorando, e consigamos todos caminhar juntos nessa jornada evolutiva que encetamos já há algum tempo, e juntos, irmanados, caminhemos em direção a essa luz que nos aguarda logo na frente. Também pedimos pelos aqueles nossos amigos que, por qualquer motivo, não conseguiram conosco participar, e também sejam agraciados por esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, e que as nossas famílias também compartilhem conosco esses momentos, esse banquete de aprendizado, e consigamos, então, essa noite, estarmos em sintonia com o alto. Que assim seja. Muito bem, então pedi para a Tayane fazer então a leitura do capítulo 12, item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Aí, para complementar a mensagem, eu fui ver se achava alguma outra mensagem, né, falando sobre o ódio também, e achei uma mensagem do Chico Xavier, gostaria de compartilhar aqui com vocês, que diz o seguinte, sobre sentimentos de raiva e de ódio. Estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Vida animal que estamos deixando pouco a pouco, através de nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio, é possível, sem termos direito para isso.
porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentarmos recai sobre nós mesmos, no sentido de doença, de abatimento, de aflição, e só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns com os outros. E aí, lendo essa mensagem do Chico Xavier, eu fiquei pensando no que nós já tínhamos conversado até no encontro passado, né, sobre essa questão da vingança também, né, que é quando nós desejamos, então, o mal para outra pessoa, e ele, na verdade, vai primeiro nos fazer mal, né, então, muitas vezes, como foi comentado, a outra pessoa seguiu a sua vida, nem sabe que nós temos aquele sentimento contra ela, então nós acabamos muitas vezes sofrendo sozinhos. Então, essa mensagem do Chico, eu vejo que ela também encaixa com esse trecho do Evangelho, e quando ele fala, né, que nós, então, estamos deixando pouco a pouco a vida animal. Então, são essas tendências que nós temos ainda, né, de quando éramos animais e não tínhamos essa parte do racional que nem temos agora, né? Então, muitas vezes nós temos esse sentimento de ódio e também deixamos com que ele tome conta do nosso coração e não paramos para analisar o mal que ele está fazendo primeiro para nós, né? E aí eu até anotei aqui um trechinho do que eu li no Evangelho, para não esquecer de comentar, que é sobre nós lembrarmos dos ensinamentos de Jesus quando nós nos depararmos com situações assim. Porque às vezes, ali no calor da emoção, como a gente diz, né, nós temos aquele sentimento ruim a respeito de outra pessoa e nós não conseguimos trazer isso para uma outra realidade, de que todos somos imperfeitos ainda e cada um tem a sua trajetória, né? Então, às vezes, como também comentamos na aula passada, às vezes a outra pessoa nem sabe que ela nos magoou e a gente está ali nutrindo aquele ódio por ela. Então, como diz ali, o ódio nos afasta de Deus e que tudo acontece por motivo e para nosso aprendizado, né? Então, para nós evoluirmos, nós também, cabe a nós trazer para essa realidade do espiritismo, né? Nós, enquanto espíritas, como nós podemos ir nos melhorando e também trazendo a questão da reforma íntima, né? Através dela, nós também conseguimos entendendo quem nós somos, né? Porque nós temos esses sentimentos por alguém que nos magoou, nos machucou, enfim. Então, quando nós mais nos conhecermos também, mais nós conseguimos fazer esse exercício de entender por que eu estou com esse sentimento de ódio, né, contra o meu irmão e o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, a partir da onde eu posso me lembrar de Jesus, os ensinamentos dele e tentar, na medida, né, do que a gente consegue também naquele momento, e ressignificando esse sentimento, né? Então, nesse ódio, e entendendo da onde ele vem, por que ele vem, quem sou eu nessa história, né? Que muitas vezes nós também nutrimos ódio por outra pessoa e não entendemos qual é o nosso papel naquela situação, né? Então, por que aquilo aconteceu? E quando eu anotei isso de lembrar dos ensinamentos de Jesus, então ficou muito forte assim para mim isso de nós sempre tentar trazer para esse lado de Jesus, né? Como nós temos esse conhecimento também, como dizem, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós também fazermos a nossa parte e não julgar assim, não, eu sou espírita, mas eu sou imperfeito, então a hora que eu conseguir me livrar disso tá bom. E não, a gente trazer para a realidade de que tudo que Jesus sofreu por nós e todos os exemplos dele, então, claro que nós não vamos chegar, né, no nível de Jesus nessa encarnação, mas lembrar que nós estamos aqui todos também por uma evolução,
cada um tem as suas batalhas, muitas vezes a gente julga a atitude do outro e nem sabe o que aquele outro está passando para ele ter agido assim conosco, né? Então, acho que meus comentários sobre esse trecho seriam nesse sentido, e acho que aqui a mensagem do Chico também nos dá essa clareza a mais, né? Que nós já saímos dessa parte da nossa vida animal, então nós começarmos a pensar, agir e também trabalhar o nosso íntimo para ir deixando cada vez mais para trás essa parte animal que ainda habita em nós. Então, acho que a minha contribuição hoje é essa. Eu vou passar a palavra, então, para o meu paizinho querido, para daí, quem quiser comentar também, se ficou alguma dúvida no que eu falei, quem quiser também me questionar, fique à vontade. Obrigado, Tayane. E obrigado pelo paizinho querido também, você é minha filha. Pois então, o ódio é interessante, né? É aquele famoso copo de veneno que a gente toma querendo prejudicar o outro, né? E é interessante que nós, ainda na nossa inferioridade, às vezes uma chispa de um pensamentinho que não é dos mais agradáveis, como atrai uma multidão, né? Desses pensamentos, como a gente atrai os nossos amiguinhos que estão opostos ali. É bem como diz o gaúcho, estão atrás da moita, só esperando a gente falsear um pouquinho o pé, estão tudo junto conosco. E daí vem aquela multidão de pensamentos assim, e, e aí entra aquela parte do orar e vigiar, né? Muitas vezes nós precisamos fazer uma oração para se desvincular desses pensamentos, né? E como o evangelho ele tem uma sequência lógica, né? A vingança e o ódio. Por que nós queremos vingança? Porque nós odiamos. Porque pensamos que a outra pessoa nos prejudicou, nos fez, aconteceu, e aí nós passamos a odiar. E quem odeia quer o quê? Quer devolver para outra pessoa, né? Mas antes da gente prosseguir, eu fiquei curioso, porque tem várias mensagens do Fenelon, né, no Evangelho, e ele disse a encarnação passada dele. Então, qual foi a encarnação passada do Fenelon? Eu vou ver aqui para nós, eu até procurei no celular aqui no Google, e achei bem interessante. Aqui diz assim, Fenelon é o nome literário de François de Sélignac de Lamonte. Nasceu no castelo de Fenelon, por isso o nome Fenelon. Ele nasceu no castelo de Fenelon a 6 de agosto de 1651. Então, vejam, 1864, que foi a codificação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já estava nos trazendo mensagens. Claro, ele teve um bom período na espiritualidade para aprender, mas quem foi Fenelon quando encarnado? Foi prelato e escritor francês. Ordenou-se sacerdote em 1675 e passou a dirigir uma instituição que tinha por objetivo reeducar as jovens protestantes convertidas ao catolicismo. Aos 44 anos, tornou-se arcebispo de Cambrai. É autor dos livros Explicação das Máximas dos Santos, As Aventuras de Telêmaco, Fábulas e Diálogo dos Mortos, O Exame de Consciência de um Rei e Cartas sobre as Ocupações da Academia Francesa. Então, o Fenelon apareceu nos livros básicos, né, da doutrina espírita, e ele assina o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos e a resposta da questão 917, onde considera o egoísmo como a mais difícil das imperfeições humanas de se superar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em vários momentos, discursando acerca da terceira revelação moral do homem. Aparece no capítulo 10, a Revolução Moral do Homem, o homem de bem e instrumentos voluntários, capítulo 5, a lei do amor, capítulo 11, o ódio,
Aqui diz capítulo 12, mas é o capítulo 10, né? O emprego da riqueza, capítulo 16, e em O Livro dos Médios está no capítulo das Dissertações Espíritas, capítulo 31. Eu vejo que ele tem uma participação. Boa noite, Cosvita, seja bem-vinda. Então, vejo que o Fenelon tem uma participação efetiva, né, na codificação. E ele, como bispo, como bispo da Igreja Católica, provavelmente tenha cometido os seus equívocos nesse período, né? Principalmente que nesse período, mais ou menos nesse período, surgiu quem? Surgiu Martinho Lutero, para fazer essa transformação na Igreja Católica, né? Porém, Lutero, ele teve falhou no mesmo sentido. Ele tentou impor a sua forma de ver, né, a religião. Ele veio para reformar com as suas ideias a Igreja Católica. Porém, ele não conseguiu e tentou impor e acabou fundando o quê? O luteranismo, né? Então, Lutero, não sei se todos sabem, ele é a reencarnação do Paulo de Tarso. Tem uma revista espírita, eu agora não lembro o número, lá está claramente que Martinho Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. Então, vejam Paulo de Tarso, quem foi, e ainda, 1.600 anos depois, não era um espírito ainda com um grau de perfeição para não falhar. Ele cumpriu a missão dele, mas com, vamos dizer assim, ressalvas, né, Martinho Lutero. Então, a gente vê que essa chaga, o ódio, ela deriva do quê? A principal chaga da humanidade, que é o orgulho, né? O orgulho é o pai de todos. Devido ao orgulho, vem todos esses filhotes, né? A vaidade excessiva, o egoísmo, o ódio, a vingança, todos são filhotes do orgulho. Porque se eu não tenho orgulho, eu não sinto ódio. Por que eu sinto ódio? Porque eu acho que alguém me feriu, não é? E aí vem o desejo do quê? Se eu odeio, vem o desejo do quê? Que a outra pessoa também sofra as mesmas consequências que eu penso que essa pessoa me proporcionou. E como o ódio faz mal para a gente mesmo. Eu acho que todos nós já tivemos um sentimento, se não de ódio, de mágoa, de rancor, uma certa raiva. Todos nós já tivemos, e como isso nos faz mal, e hoje nós tendo esse entendimento espírita, quando a gente se pega com qualquer tipo de mágoa, já nem vou dizer ódio, mas qualquer raiva, qualquer mágoa que sintamos, como isso já nos faz mal, né? Um dia desses, me peguei tendo chateado, assim, com uma pessoa, né? Depois, assim, aquilo, eu percebi nitidamente, assim, que de repente vieram vários pensamentos. Quando eu dei abertura para o primeiro, assim, aquilo choveu. E opa, vamos parar por aqui. Que a gente sabe as implicações da gente manter esse tipo de sentimento no nosso coração. Então, nós temos que ter esse cuidado de vigiar, e fiz a prece, porque eu vi que a coisa, de repente, me pegou, assim. Aí, em minhas orações, e para um pouquinho, vamos se controlar. A gente conhece a verdade, como é que vai deixar tomar conta isso? Marilza? Eu acho que é um exemplo bastante atual, né? Não sei se todos viram essa... Aliás, acho que todo mundo soube da tragédia de Blumenau, né? Mas esse pai do Bernardo, que ele disse, eu perdoo, né? O assassino, eu perdoo. E isso, assim, gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais, e poucas são as pessoas que entendem, porque ele é um cristão, né? Ele se eu perdoo, então é difícil para uma mãe, para um pai, mas ele é cristão. E as pessoas ficaram uns comentários assim absurdos, mas que são leigos, né? Inclusive eu estava lá em Meia Praia e as pessoas tinham um grupo ali de amigos
ali de Lages, o pessoal todo. Mas como que ele está dizendo isso? Mas olha, um absurdo. Aí eu tive que conversar um pouquinho, até entenderam, tal. Ah, mas é um filho, né? Mas independente que seja do filho, eu achei assim fantástico, né? E é um exemplo bem para essa nossa leitura de hoje sobre o ódio. Esse pai poderia ficar, né? Meu Deus, como todos ficam, né? Então, é um exemplo bem atual em relação à questão do ódio, à questão do perdão, né? Era esse o comentário que eu gostaria de fazer. É verdade, tocou nesse assunto, né? Olha a grandeza de um pai. Será que nós teríamos essa grandeza, né? Porque, olha, perder um filho dessa forma tem que ser um espírito muito grande para realmente perdoar de coração, né? E se nós analisarmos, agora já teve outro episódio semelhante, se eu não me engano, em Goiás. O menino entrou na sala de aula com a faca, esfaqueou o professor. Então, como o ódio a gente não percebe, mas a partir do momento que eu odeio, que eu desejo vingança, enfim, todos esses nossos pensamentos terríveis, né? Nós temos que nos dar conta que nós estamos enviando a nossa psicosfera e que estamos, através desses nossos atos e pensamentos, não só o que cometeu o ato, mas nós que ficamos desejando que algo aconteça de desagradável para essa pessoa que cometeu esse ato, nós não participamos diretamente de um ato de violência, mas estamos incentivando com os nossos pensamentos, porque nós estamos captando e enviando para o espaço nossos pensamentos, e esses espíritos sintonizam com aquilo de deletério que nós enviamos para o espaço. Então vejam como, sempre que há um episódio nesse sentido, como outros mais acontecem, porque não só aquele que cometeu esse ato translocado, mas todos nós que vibramos contra, né? Vibramos, que eu digo, de forma equivocada. Nós estamos auxiliando para que outras pessoas, com essa mesma sintonia, também pratiquem esses mesmos atos. Nós não nos damos conta, mas nós estamos sendo coautores também de episódios nesse sentido, porque soma o pensamento de 1, de 10, de 1 milhão, de 10 milhões de pessoas. Então, vejo que nós estamos largando nessa psicosfera de pensamentos deletérios que essas mentes transviadas vão captar e vai incentivar com que eles cometam esses atos. Então, de repente, é aquela história, eles estavam lá quietinho, ainda conseguindo se controlar, mas de repente dispara um gatilho quando surge esse tipo de episódio. E pior, as TVs o que fazem? Um sensacionalismo em cima desses fatos, né? Aí tu vai para aqueles canais sensacionalistas. Olha a responsabilidade de uma pessoa como esse da Atena. Assim, é deprimente aquele programa dele, não é? Porque o que ele faz? Ele coloca esses episódios, faz aquela encenação toda em cima e fica ali falando coisas a respeito dessa pessoa que cometeu esse ato terríveis, não é? Então, ele não está ajudando em nada todo esse ambiente com esses comentários. Então, olha a responsabilidade de uma pessoa que está na mídia, que tem uma grande assistência e que está incentivando muitas outras pessoas a cometerem atos assim, não é? Então, todos nós temos essa responsabilidade. A partir do momento que assistimos alguma reportagem sobre isso e começamos a vibrar com esse episódio sobre essa pessoa de uma forma equivocada, nós estamos jogando na nossa psicosfera, no nosso planeta, mais ódio, mais raiva, mais rancor. Eu estava vendo hoje, estavam comentando sobre Donald Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu no Instagram dele, Terceira Guerra Mundial. Olha o alcance que tem
o que um ex-presidente como ele, ao colocar isso de forma pública. Então, o que ele está esperando com isso? A deflagração da Terceira Guerra Mundial? Imagina o sofrimento da humanidade se isso acontecer. Quantas vidas se perderão, não é? Porque agora não é mais aquelas batalhas como antigamente. Né? Se realmente, como disse o Chico, se eclodir uma Terceira Guerra Mundial, que vai ser com equipamentos atômicos, a humanidade vai ser praticamente dizimada, não haverá ganhadores, só perdedores, porque vai contaminar o planeta todo. Então, nós temos que vibrar para que esses governantes, nenhum deles seja o primeiro a apertar o botão lá. Porque a partir do momento que um apertou o botão, todos os outros vão apertar os botões, porque não tem defesa para isso, né? Então, a humanidade vai estar a caminho não da extinção, mas vai sofrer muito. Você imagina, nós vamos viver num planeta contaminado, onde nada vai produzir. Quantas gerações até que tudo isso comece a melhorar? Um planeta inteiro contaminado por radiação. Então, nós temos que orar muito e evitar, inclusive, nesses pequenos episódios, de mandar para a nossa psicosfera pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, com esse tipo de criatura equivocada que cometeu um ato desse. Porque nós estamos sendo responsáveis, sim, até mesmo por uma eclosão numa Terceira Guerra Mundial, porque os países, eles estão assim, à flor da pele. Quando a gente vê as notícias, agora as últimas notícias, que a China, por exemplo, cercou Taiwan. Eles querem Taiwan. O governo russo e a Ucrânia já anexou alguns países. Então, vocês imaginem quantas mentes estão enviando pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, de vingança, nesse exato momento, no mundo todo. Então, nosso mundo está assim, por um fio. Imagine, nós estamos com 500 anos de atraso em termos de evolução moral. É o que nos disseram os espíritos. Quantos séculos mais vamos ter de atraso se realmente acontecer isso? Então, nós temos que orar muito, vigiar muito nossos pensamentos. Se possível, nós não largarmos na nossa psicosfera uma vírgula de mau pensamento. Sei que é praticamente impossível, mas vamos nos vigiar ao extremo, porque o momento é delicadíssimo para a nossa humanidade. Se nós, que temos o conhecimento, não conseguirmos, quem vai conseguir? Não é? As próprias religiões se odeiam, protestantes, católicos, muçulmanos. As próprias religiões que deveriam se unir em torno da paz, pacificar o mundo através da religião, né? Porque o Deus de todas as religiões é um só. Mas cada religião, o seu Deus é melhor. Não é? Todas as religiões, o seu Deus é o melhor. Se ele é o mesmo, é o Pai de todos nós, por que vai ser melhor para uns e não para outros? Então, nós temos a obrigação de mudar essa nossa sintonia para o nosso próprio bem. Não odiar, não sentir mágoa, não sentir inveja, não ser vaidosos ao extremo, não sermos orgulhosos, que é o Pai de todos, né? Mas então, pessoal, mais alguém gostaria de comentar? Marilene, eu vi você pegando um livro, Marilene. Querido, sim. Quando você falou a respeito do Fenelon, você disse que era o capítulo 10. É o 12 que nós estamos estudando hoje, que tem aí a mensagem do Fenelon sobre o ódio. Tá, querido? É verdade, é o item 10, capítulo 12, tá certo. Isso, tá tudo bem. E assim, ó, tem uma anotação a respeito do ódio. Ele é fruto da nossa condição inferior, em que ainda se encontra o homem. Odiar é ferir-se a si próprio. É o que tu falou, com outras palavras, de tomar veneno e querer que o outro morra, né? É um mal que atinge diretamente a quem odeia. Devemos vencê-lo dentro de nós,
para desfrutarmos a verdadeira felicidade, cujo caminho é o exemplo de Jesus contido no seu Evangelho. É isso. Muito bom, Marlene. Obrigado por estar atenta e passando uma informação equivocada. Seu Edgar, o que o senhor nos conta, seu Edgar? Hoje eu tirei o dia só para ouvir hoje, mas desde o evangelho que a sua filha querida lá fez, também explanou muito bem, e as outras queridas irmãs também explanaram. Todos nós ficamos só na escuta, né? Essa desvirtude do ódio é muito triste, né? Como você falou, são filhas do nosso orgulho. Eu não consigo mudar as minhas atitudes, porque o meu orgulho é maior que a minha razão. Por isso que eu não consigo mudar. Por isso eu estou me esforçando para isso. Mas um dia, se eu quiser, né, nessa encarnação ainda quero mudar um pouquinho, se Deus quiser. E vamos mudar, né, seu Edgar? Nós temos a vontade. E como só depende de nós, então vamos à luta. Gorete, o que você nos conta, Gorete? Oi. Então, eu estava escutando mais cedo um pouquinho Raul Teixeira, e ele dizia que para evitarmos o ódio, nós devemos começar pelo amor e pela indulgência, né? Então, indulgência com as faltas alheias, que seria clemência, tolerância, perdão total ou parcial das penas. E que no dia a dia, na nossa vida diária, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente vai encarar essa tolerância, né? Essa clemência nas pequenas coisas, né? Nos pequenos desentendimentos, nas pequenas contrariedades. Se nós não estivermos realmente desejosos de nos melhorarmos, de agirmos com bondade, com fraternidade, com caridade, nós já começamos por aí, nessas pequeninas coisas do dia a dia, as mães, as vós, no trabalho, na rua, onde estejamos, saindo de casa. Hoje, por exemplo, meu marido levou a chave, fiquei em casa sem o carro, eu tinha um compromisso sério, não podia atrasar. E daí, depois que eu achei uma chave, daí o portão não abriu, né? Então, eu vejo assim que são pequeninas coisas que muitas vezes podem nos tirar do sério, nos tirar a tolerância, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ah, tá. Então, a gente tem que estar sempre muito vigilante, né? E buscando sempre a orientação dos espíritos superiores, né? Buscando no Evangelho, buscando nas obras basilares, nas complementares, né? André Luiz, gosto muito, né? Nas obras de André Luiz, de Emmanuel, do Chico, e pedem sempre, né, que a gente tenha tolerância, tentar compreender a atitude daquele outro ser humano, por que ele está agindo daquela maneira conosco, por que ele reagiu assim, por que ele nos calunia, ou por que nos condena, ou por que nos critica, né? Se a gente procurar pensar, né, à luz do Evangelho de Jesus, o que o Cristo faria, o que ele nos ensinou, a gente vai sempre achar pelo menos um pontinho, pelo menos, como é que eu vou dizer, uma causa que nos faça compreender melhor a atitude daquele irmão, para que mais tarde, então, a gente possa agir com mais caridade e isso nos livrará no futuro dos ódios. Que eles se disfarçam, né? De vingança, pela calúnia, né? Existem muitas maneiras aí do ódio se disfarçar, mas também
né? Como já foi dito, também é ódio, só que com uma outra roupagem, né? Não é isso. É Obrigada. verdade, né, Dorothy? Muito, muito bom. E quando fala em tolerância, estava lembrando aqui, se nós não conseguimos amar ainda, pelo menos que tenhamos a tolerância e a compaixão, que já é a estrada do amor, né? A partir do momento que tu passa a tolerar e tem compaixão, você vai se aproximando do amor. Essa é a estrada, né? É o caminho para o amor. Pelo menos consigamos tolerar o nosso irmão, ter compaixão para com ele, porque quando alguém comete um ato tresloucado desses, né? A gente tem que ter compaixão, porque sabe qual será o destino de uma pessoa assim, não aqui, entre nós, entre os homens, né? Mas não retornar à pátria espiritual. Nós vamos retornar completamente endividados, né? E nós sabemos que a lei dos homens cobra aqui, mas existe a lei de Deus, que ela é muito maior. E o que diz a lei de Deus? Que o mais importante de tudo é a reparação. E nós vamos ter que reparar um dia. Então, nós cumprimos, nós quitamos com a lei dos homens, digamos, cometeu algum delito, foi parar num cárcere, e o que aconteceu? Quitou com o delito aqui para com os homens. Mas ainda tem a lei de Deus, que ela é mais abrangente, ela é mais profunda. Além de pedirmos perdão, sermos perdoados, o que nos falta agora? A reparação, porque é como dizem os espíritos, né? É um processo. Se os homens não rasgam os processos, Deus não rasgaria também. É um processo que tem que chegar ao seu final, que é a justiça divina. E nenhuma folha cairá sem que Deus saiba e que se cobre, né? Então, nós temos que ter essa consciência. E quitamos o nosso débito com os homens. Então, temos que ter, sim, tolerância e compaixão com esse espírito que se endividou dessa forma, tirou vidas, né? E que não devemos esquecer que ninguém é inocente, não é? A minha câmera não está aparecendo. Ó, tá vendo? Então, nós temos que ter essa consciência que ninguém é inocente. Mas é claro que, Tá vendo? sabedores disso, não quer dizer que não venhamos também a ter compaixão com esses espíritos que perderam a vida física. Claro que sim. Orar por eles, sim, porque eles resgataram algum débito grave do passado, não é? Então, Deixa eu... eles se libertaram nesse momento, desse débito que traziam até agora, não é? Não sei o que houve. Então, devemos ter compaixão, sim, também dessas criaturas que perderam a vida nesse momento. Então, né, pessoal, é de refletirmos com profundidade. Fátima, algo a nos acrescentar, Fátima? Um pouquinho só, até. Eu vou começar com uma frase da oração de São Francisco de Assis: onde houver o ódio, que eu leve o amor. O ódio nada mais é do que um sentimento de raiva mais intenso. A pessoa começa a perder o controle sobre este sentimento e, caso não consiga transformá-lo, passa a praticar atos negativos. Por exemplo, desejar o mal para o próximo. Vamos buscar eliminar em nós qualquer sentimento de antipatia, raiva, para não alimentarmos esse sentimento de ódio, que só nos traz dores e sofrimentos. Será que em nossa esfera de atuação, na intimidade da nossa alma, na família, na sociedade, não podemos nos tornar também instrumentos da paz, trazendo a proposta de Francisco de Assis para as nossas vidas? Isso aí. Muito bom. Então, aí entra aquele detalhe, porque
nós, quando alimentamos qualquer sentimento de qualquer mágoazinha, raivazinha, o que ele vai se transformar mais adiante? Um ódio feroz, não é? Porque nós estamos alimentando. Então, sempre, não sempre que possível, mas sempre devemos cortar qualquer tipo de ressentimento. Por qual é que é a tendência? O crescimento disso, né? E vai chegando, vai se tornando tão forte que chega um momento que nós não conseguimos sequer controlá-lo, né? Gorete, levantou a mão, Gorete? É só para pedir desculpa que eu estou com um probleminha na câmera aqui, só estou escutando, mas não estou conseguindo visualizar aqui, tá? Não, Mas estou tranquilo. ouvindo. Então tá bom, fica tranquilo então. Kátia, posso chamá-la? Sim, então, bom, já foi falado, né, tanta coisa e só em complemento a tudo que vocês já falaram, em relação a essas tragédias que acontecem, somente essa que foi citada de Blumenau, né, eu estava ouvindo aqui falar, o Daniel falar do quanto que a gente contribui se a gente ficar alimentando esses pensamentos e essas críticas de ódio, de vingança, e se nós fizéssemos o contrário, né? Quando ocorresse esse tipo de coisa, se o nosso pensamento fosse para que essas vítimas fossem encaminhadas para os hospitais superiores, fossem recebidas pelos espíritos de luz, se essa pessoa fosse também acompanhada pelos espíritos de luz, para que ele tenha arrependimento, para que ele se cure. O outro campo que nós formaríamos, né? Imagina se a gente conseguisse fazer isso. Porque não é fácil, né? Principalmente, fico imaginando nós aqui em outras cidades, às vezes nutrimos o sentimento de raiva, de revolta, principalmente de revolta. Imagina as pessoas que estão lá, né? A família, os professores, as pessoas que trabalham com criança. E se nós tivéssemos a sabedoria de conseguir fazer o contrário, para que a gente pudesse gerar uma corrente de cura para a vítima, para o malfeitor, né? Outra coisa que eu queria falar também, eu achei aqui um texto da Joana de Ângeles que fala o seguinte: quem guarda rancor coleciona lixo moral, como disse Daniel, né? E, consequentemente, termina enfermando, como a Thay citou, né, no comentário dela. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Então, a gente fica se fazendo mal, né? Quando a nossa atenção vai para o que o outro fez de ruim para a gente. Então, o grande malefício é recebido por nós, né? Aí eu também consegui aqui o conceito de raiva e de ódio, porque a gente sente de vez em quando uma raivinha, né? Que é a manifestação intensa como um estrondo, mas passageira. Enquanto que o ódio, ele tem uma natureza constante e contínua. E ele ainda pode ser originado de alguns outros sentimentos, como já foi comentado aqui, da mágoa, do fanatismo, que também gera ódio coletivo, o ciúme, a inveja. Então, era isso, gente. E o olhar para que nós deveríamos ter, né, que nunca é fácil e às vezes não se consegue, de que aquela pessoa que está nos causando mal, ela também está num processo de evolução. Então, olhar esse ser como um irmão que está no mesmo caminho que o nosso. Talvez ele não tenha o entendimento que nós temos, principalmente nós espíritas,
o entendimento que nós temos, a compreensão que às vezes nós temos, mas que ele também é uma criatura que também está buscando evolução, né? Era isso que eu queria comentar, gente. Obrigada. Isso que você estava falando é muito importante, se nós conseguíssemos mudar essa sintonia, né, de compaixão para com as vítimas e para com o agressor, porque nós não devemos esquecer que quando um ser humano cai, a humanidade cai junto. Então, se nós não conseguirmos auxiliar com que esses irmãos consigam levantar, nós cairemos juntos, porque a humanidade não progride se não for no todo. Então, nós temos que nos auxiliar. Vítimas, algozes, temos que nos auxiliar para que haja essa mudança nossa mental, para que higienize o planeta. Se nós espíritas não começarmos a nos conscientizar que essa mudança nossa mental vai auxiliar na higienização do planeta, quem então vai ser capaz disso, não é? Porque a gente tem um entendimento com mais profundidade das consequências desses atos nossos de mal pensar, não é? Nós sabemos o que muitas outras religiões não têm esse entendimento, não é? E que até por exemplo, outras penas maiores, né? Até penas capitais em casos desses, e que nós sabemos que a pena capital não resolve nada. Apenas transfere esse espírito de plano, mas com as mesmas mágoas, os mesmos rancores. Então é importantíssimo nós termos compaixão das vítimas, mas também do agressor, porque ele é um espírito doente. Essas vítimas que passaram por esse momento agora terrível, e também as famílias, né? E eles estão quitando seus débitos passados. E esse agressor, ele está recém começando a fazer sua dívida. Então nós temos que nos compadecer com as vítimas, sim, mas também com o agressor. É interessante, assim, a gente não sabe o que se passa com esse espírito que agrediu, que situações ele viveu para chegar a esse ponto, que obsessões ele está sendo vítima. Aqui em São José tem como diz assim, é o louco oficial da cidade. Ele caminha nas ruas, assim, é difícil identificar assim, a idade dele, mas ele caminha olhando para cima, furioso, brigando, assim. Ele briga com alguém, discutindo e batendo, matando. Então, imagine assim que sofrimento desse espírito, e eu nunca tinha visto ele passar calmo. Esses dias eu vi ele passar calmo. Então eu passei já não sei quantas vezes nesses anos que eu estou aqui em São José, e ele passa brigando com os fantasmas dele, vamos dizer assim, que ele vem na rua discutindo, olhando para cima e dando soco no ar e apontando. Então, imagine assim que sofrimento está passando esse espírito, né? Nesse momento, e que sofrimento também passou esse espírito para chegar a tomar uma atitude violenta dessa que comprometeu ele assim, sobremaneira, né, de tirar a vida de 4 crianças, que causou sofrimento não só para esses espíritos, mas para toda uma família. Quantos mais estão envolvidos com essas crianças que perderam a vida? Então veja quanto sofrimento causou esse espírito, quanto depois ele vai ter que resgatar, não é? Então temos que ter compaixão sempre. E olha a grandeza desse pai, que disse que perdoa o ato translocado desse espírito, não é? Grandeza que a gente não sabe quantos de nós teria, né, se estivesse numa situação dessas. Porque a gente dizer isso agora, que também teria, é muito fácil. Mas se passasse por uma situação dessa, como agiria? Olha o exemplo que esse pai nos deu, não é? É muito difícil. Dificílimo. Jússi, cooperar conosco, Jússi?
Então, é, o ódio, acho que todos nós, né, brigamos todo dia, né, contra esse sentimento, porque o mundo hoje, principalmente a mídia, né, nos induz a isso, né, o ódio. Eu não sei se alguém viu hoje, ontem teve uma coletiva de imprensa nessa creche, né, em Blumenau, da imprensa com os professores, todas as pessoas que trabalham, né, nessa creche. E esse pai, ele invadiu a creche ontem. Ele invadiu e pediu, né, que a imprensa parasse com isso, né, parasse de ficar divulgando, perguntando para os professores, uma professora chorando muito, relembrando, porque era ficar mexendo na ferida, no machucado, né? Então, a grandeza dele perdoar, a grandeza dele fazer isso, pedir para a mídia esquecer, né? E orar, em vez de ficar fazendo aquilo ali, pedir para o pessoal orar, orar pelas famílias, orar pelo criminoso, né? Porque, assim, ninguém nasce um criminoso, ninguém nasce um assassino. A gente não sabe que condições essa pessoa teve na vida para chegar a fazer uma loucura dessas, né? E ele ainda falou que ele estava tendo muito trabalho com a mulher dele, porque era filho único deles, né? Eu acho que as 4 crianças eram filhas únicas. E aí, quando ele estava conseguindo, chegava uma notícia que abalava ela, né? Ele ainda falou assim, poxa, ela estava bem, eu tinha conseguido melhorar, chega uma notícia que o nosso filho morreu com uma machadada na cabeça. Ela me perguntou, será que ele sofreu? Não, ele não sofreu porque foi muito rápido que ele respondeu para ela. Então, ele disse assim, vocês não estão ajudando, vocês estão cada vez mais cutucando uma ferida que a gente está tentando sarar, né? Então, é difícil, né? No mundo que a gente vive hoje, eu já fui uma pessoa que tive muito ódio, o ódio só corrói, o ódio é um sentimento muito ruim. Hoje em dia, todos os dias, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço na minha prece é pedir para Deus mansidão, sabe? Porque o ser humano hoje está muito difícil, né? E a mídia faz tanto tempo que eu não assisto uma televisão, eu não assisto mais. No dia desse episódio, foi ligada a TV da minha cozinha, né, para a gente assistir, mas assim, ó, não é mais ligado a TV. E a minha casa, depois disso, só mora eu e meus 3 filhos, né? É uma casa de paz. Porque assim, ó, eu tenho um comércio que se eu ficasse aberta no horário do meio-dia, eu fecho do meio-dia 1h30. Eu teria bastante movimento nesse horário. Mas eu fecho porque eu tenho um filho com 25 anos, um com 23 e um com 20. Daqui a pouco eles vão ter a vida deles, né? Quem garante que daqui a pouco eu não vou estar sozinha nessa mesa. Então, eu aproveito ao máximo os meus filhos, os momentos com eles, né? Então, para que eu vou ligar uma TV, como o Daniel disse, ver o da Atena, ver só desgraça? Porque é o que a mídia traz, é só desgraça para a gente, né? Eu participo de vários grupos, eu participo da diretoria daqui da nossa associação de bairro. Então, assim, quando acontece uma tragédia, uma desgraça, é todo mundo malhando o pau. Só para não me alongar muito, domingo, próximo ao meu comércio, tem um outro mercado, né? E esse mercado foi vendido, e o atual proprietário não pagou. Domingo ele trabalhou até as 21 horas, ele fechou e ele discutiu com o que vendeu para ele, que disse que na segunda-feira retornaria para pegar o mercado de volta, ele tinha um contrato, né? Ele quebrou o mercado todo, ele quebrou tudo, tudo.
Não sobrou nada, não sobrou uma garrafa inteira, nada, um equipamento, nada, que quebrou o mercado todo. Aí foi a noite inteira, eu tenho que botar meu celular no silencioso, que senão eu não consigo dormir. A noite inteira, né? Os juízes, os advogados, sabe? Então, assim, ó, a gente não sabe o lado de um, a gente não sabe o lado do outro, né? Então, eu tenho vários grupos que eu participo, mas assim, ó, eu não opino, porque como eu disse para vocês, a gente não sabe o que é o grande, eu vejo assim, o que é o grande mal hoje do ser humano. É muitas vezes não se botar no lugar do outro, né? É o nosso grande mal, o nosso egoísmo, né? Eu acho que se muitas vezes a gente se colocasse no lugar do outro, por que o outro fez isso, por que o outro fez aquilo, mas a gente não faz isso, né? Então, tanto palpites, tantas opiniões, né? O mundo está odioso, sabe? As pessoas estão odiosas, sabe? Elas querem briga, 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 então isso não leva a nada, né? Então, eu acho que assim a gente todo dia tem que exercitar muito o amor, a paciência, né? E procurar sempre ouvir as pessoas, né? Porque a gente nunca sabe a dor do outro, a dor que o outro está passando, né? É isso aí. Obrigada. Ô, Daniel, você está com o microfone fechado. Desculpa, eu estava mexendo aqui e não vi. Nós, quando reencarnamos, os nossos planos sempre são de nos melhorarmos. Mas, às vezes, as circunstâncias, nós mesmos não conseguimos. Ninguém nasce para ser um bandido, um assassino. Todos nascemos com propósitos bons. Mas uma série de circunstâncias nos levam a isso. Nós mesmos, é claro, que nós somos os principais, nós temos o livre-arbítrio de ceder ou não às tentações, não é? Então, todos nós nascemos com um bom propósito. Ninguém nasce com o propósito de se marginalizar, enfim, seja lá o que for, não é? Então, nós sempre nascemos com um propósito bom. Marilza, pode falar, Marilza. Agora, uma pergunta. Antes, que está me chamando a atenção muito, eu acho que várias pessoas, antes desse ataque de Blumenau, já havia acontecido no Nordeste, havia acontecido em São Paulo, uma semana antes, foi aquela professora, né, que o aluno acabou matando, e vários. Um dia antes, o pessoal que estava comigo, são ali de Lages e São José de Serrito, estava acontecendo como é que eu vou dizer, entre alunos, passando assim que matar alunos da escola, tudo, ali São José de Serrito, Lages, vários municípios. Hoje, em Passo Fundo, as minhas netas, uma teve que sair às 13h pouco da tarde, outra chamaram os pais de manhã também, porque as escolas estão todas inclusive eu tenho tudo que a minha filha me mandou, né? Então, eu não sei até que ponto, o que é isso? É a mídia? Porque tudo isso, Júcio, que você falou, eu acompanhei esse que ele pulou muro, o pai pulou muro, foi lá, né? Então, é a questão da mídia, o que está acontecendo? É só a mídia ou tem algo mais por detrás de tudo isso? Né? Porque tirar vida. E outra coisa, o que me chama muita atenção, sempre houveram acidentes, sempre. Mas, assim, está tendo uns acidentes, assim, do nada, uma coisa, assim, banal, uma coisa, assim, eu não sei. Então, assim, algo muito forte está acontecendo
Eu não sei essa questão planetária, essa transição planetária, né? Eu ando lendo bastante, estou procurando me informar, porque realmente as mudanças são significantes, assim, bem, bem fortes, né? Era isso. Eu não sei, eu estou mais questionando e até pedindo ajuda nesse sentido. Sim, isso tudo faz parte, né? Esse finais dos tempos, essa transição planetária também é uma das causas, né? Porque espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar. A gente vendo sobre Divaldo, né, que fala, essa é aquela última oportunidade de espíritos que viviam ainda em fundões de umbral, perdidos, bárbaros, godos, visigodos, enfim, astrogodos, aqueles bárbaros que viviam de morte, de saquear, de tudo isso que a gente vê hoje em dia, incendiando cidades, queimando cidades, matando pessoas, queimando pessoas. São esses mesmos espíritos que muitas vezes retornam, ou estão retornando, e não estão conseguindo se reequilibrar para, então, ter uma nova oportunidade. Esses espíritos, ao desencarnar, vão ser levados para mundos primitivos, que é ainda um mundo violento, onde eles vão participar, vão resgatar os seus débitos lá em mundos compatíveis com a pouca evolução moral desses espíritos, né? Então, essa está sendo esse finais dos tempos, porque esses espíritos estão ainda conosco também para nos trazer as provas, né, que nós precisamos passar. E alguns permanecerão aqui, os que superarem essas provas. Imaginem assim, o que aconteceu com esses pais, de repente eles buscam vingança, com ódio, tiram a vida de um espírito assim. Eles estão se comparando, se equivalendo a esses espíritos, vão ir para outros mundos também. Então, essa é a parte final da transição que nós estamos passando, os finais dos tempos, né? E nós não podemos cooperar com essa sintonia baixa que a gente está percebendo, né? Nós temos que ter uma boa sintonia, como estava dizendo a Kátia. Sintonizarmos para o bem com os que desencarnaram e também por aquele que cometeu o ato. Essa é a nossa parte a fazer por esse mundo, não é? Kátia, tu tinha erguido a mão, Kátia? Eu levantei porque eu queria reforçar essa pergunta da Marilza, né, que também é uma coisa que eu questiono muito, e eu costumo pensar, quando acontece essas coisas tão violentas, né, essas catástrofes, e isso é um pensamento meu, eu até já comentei aqui, sobre aquela questão do terremoto, quando houve, eu acredito que essas coisas, como a Marisa disse, pô, de repente está acontecendo tanta coisa, e a gente chega a ficar assim apavorado, meu Deus, por que tanta coisa, por que tanto mal, porque parece que está mais evidente, parece que as pessoas estão fazendo mais mal. Eu acredito que por ser uma fase de transformação do nosso mundo, em um mundo de regeneração, eu acredito que é uma forma do homem se atentar para essas coisas, se atentar para a união, para a compaixão, por se unir em oração em prol de algumas pessoas, de uma situação. Por exemplo, esse pai que a Jússi falou, que nós vimos aí na TV, né? Imagina o olhar que, de repente, esse homem consegue trazer para ele, a reflexão das pessoas. Poxa, mas como? O homem matou o filho dele, o único filho. Como que ele se comporta assim? Será que as pessoas não começam a pensar do porquê que ele perdoou? Será que as pessoas não começam a se sensibilizar? Ao invés de pensar na vingança, não param para pensar por que esse pai perdoou? Como é que ele viu isso? E prestar atenção nesse perdão? Então, eu costumo ter esse olhar. Por isso que eu queria reforçar a minha pergunta, e o Daniel respondeu, né?
Porque eu tenho esse olhar, eu tenho esse achômetro, né, digamos assim. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Está certo, né? Com certeza, o gesto desse pai vai fazer muita gente refletir, principalmente aqueles que se consideram religiosos, né? E uma coisa é certa também, hoje a mídia, do que ela vive? É da desgraça. Então parece que o mal está muito maior que o bem. Mas eu ouso dizer que o bem é maior que o mal. Só que o bem é como diz o ditado, os maus são impetuosos, os bons são tímidos ainda, né? Então, o bem tem que também começar a se sobressair. Mas o que dá dinheiro? O que a mídia ganha, lucra com o quê? O que ela que dá maior visibilidade para a mídia? Ainda são os equívocos. Mas por quê? Porque nós nos comprazemos ainda no equívoco, não é? Porque se nós não dessemos audiência para esses programas que só falam em desgraça, eles não existiriam mais. Eles existem por nossa causa, porque nós assistimos. Do que vive a TV? Dos comerciais. E o que nós assistimos? Esse tipo de programa, não é? Então está em nós essa transformação. Rosvita, algo a nos acrescentar, Vita? Eu queria pedir desculpas, né, a todos, porque eu cheguei atrasada, mas olha, com tantas coisas que já foram ditas, hoje eu vou me omitir, vou ficar quietinha, eu tô só ouvindo, vou ficar na carona do seu Edgar, vou ficar só escutando mesmo. Muito bom. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário? Tudo tranquilo? Vamos à nossa mensagem, então, hoje? Vamos. Então, a nossa mensagem diz assim, olha só o que diz a mensagem. Nunca fales mal de ninguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Nunca penses ao contrário das leis do amor, mesmo que o ambiente em que vives seja propício às conversações negativas. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, fala e faz, pois o maior beneficiado é quem se educa e quem disciplina a si mesmo. Aí eu pergunto, essa mensagem não se encaixou perfeitamente no que nós estamos debatendo agora? Olha que interessante, eu não imaginei que íamos tratar desses assuntos, mas ao buscar a mensagem, os nossos companheiros espirituais sempre nos indicam aquela que nesse momento é a melhor para nós, né? Então vejam, a maledicência, né? A maledicência é uma geradora de ódio. Quando a gente sabe que alguém fez alguma fofoca da gente, de vez em quando a gente não sente uma mágoa, um rancor, uma raiva, não é? E quantas vezes ódio, até desejo de vingança contra aquele que falou mal de nós, não é? Então, o que nós estávamos falando, né? Sobre a compaixão, a tolerância e o amor. Então, nós temos que pensar na lei do amor com esses irmãos nossos que ainda estão nesse equívoco, não é? Então, o papel nosso, como pessoas de bem, é nos vigiarmos, né? O que nós pensamos, o que nós falamos, porque tudo nasce no pensamento, se transforma em palavras, gestos e atos, né? A partir do momento que nós pensamos, automaticamente nós já passamos a agir. E quando falamos, o que nós falamos já passa a nos comprometer. Porque ele é o caminho para se realizar aquilo que nós pensamos. Então temos que nos educar e nos disciplinarmos. O que Emmanuel disse para o Chico, quando o Chico perguntou o que ele tinha, o que ele tinha que fazer para perseverar na doutrina como médium, né? O Emmanuel disse para ele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplinarmos nossos sentimentos, nós não vamos chegar ao objetivo maior, não é? Então, a disciplina é fundamental no nosso pensar, no nosso falar,
nos gestos, nos atos, né? Mais alguém gostaria de um comentário sobre a nossa mensagem de hoje? Tudo tranquilo? Todos prontos para a provinha de hoje? Muito bem. Então, essa mensagem eu tirei do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, o espírito Lancelin. Esse livro é muito interessante, se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro, tem umas mensagens muito bonitas. Então, pessoal, nós vamos prosseguir hoje dentro daquele nosso estudo mais histórico, da preparação que a nossa humanidade, principalmente aquela humanidade aqui da região da França, né, teve para se preparar para a chegada da doutrina espírita. O que nós estávamos vendo no encontro passado? Sobre o anarquismo, né? E aí surgiu uma nova ordem chamada anarcocomunismo, que foi como nós vimos, Karl Marx, Kropotkin, Russo, entre outros, que nós já vimos no encontro passado, que trouxeram essas nova ordens. O que era o anarquismo? O anarquismo era o principal expoente dessa nova ordem, era Mikhail Bakunin, eu lembro que nós estudamos sobre ele, em que ele dizia que o anarquismo não tinha necessidade de governos. Então, imagine uma nação, um país, um estado, um município sem um governo central. Não existiria. Seria realmente o anarquismo, não é? Então, nós vamos ver que esses movimentos políticos também confrontam as práticas religiosas conduzidas pela Igreja Católica, que se desviava dos princípios morais do estabelecimento de um império espiritual no coração dos homens. Aproxima-se em demasia das necessidades políticas da nobreza reinante. Então, a gente, quando vai estudar a Igreja Católica, nós temos lá no Apocalipse de João, traduzido por Caíbar Schutel, quando ele chama a grande prostituta da terra, a Igreja Católica. Por que a grande prostituta? Nós sabemos por quê. Porque por dinheiro a Igreja Católica vendeu todos os seus ensinamentos cristãos, né, que o Cristo nos deixou. Pela parte financeira, eles esqueceram toda a parte moral, a parte religiosa. Nós vemos os papas negociando com os imperadores, as vendas de indulgência, as vendas que a Igreja Católica produziu, né, as heresias, as condenações, as fogueiras santas. Então, a Igreja Católica foi, assim, terrível em todo esse tempo de existência dela, desde lá de 325, quando ela foi fundada, já foi fundada por um imperador, Constantino, né? E por que Constantino fundou a Igreja Católica? Porque, como diz aquele velho ditado, você não pode que o inimigo se una a ele. O Império Romano, 25% já era cristão. E o Império Romano, eles eram adoradores dos soles invictus, né? O sol invencível. Então, o próprio imperador Constantino era um sacerdote dos soles invictus, né? Tanto que Pontífice Maximus, que chamam o Papa, ele retirou dessa seita pagã, né? Os adoradores do sol invencível. Então, muita coisa da seita pagã foi transportada para o catolicismo, que nós não entendemos. Hoje, inclusive as vestimentas, os paramentos todos que se usam, veio dessa seita pagã, porque Constantino, vamos dizer assim, encampou o cristianismo e fez com que esse cristianismo seguisse um ensinamento da época mais pagão do que cristão. Quando, no Concílio de Nicéia, lá em 325, Constantino, segundo ele próprio, convocou 300 bispos, então, da Igreja Católica para reescrever os evangelhos. Então, segundo a história, ele cita que os bispos recebiam o Espírito Santo em forma de pomba que pousava no ombro dos bispos e ditava o que eles tinham que escrever no novo evangelho. Então, vocês imaginem assim,
quantas distorções aconteceram aí nesse novo evangelho e escrito de uma forma, dessa forma, né? Quando nós vemos que as escrituras bíblicas que foram trazidas pelos hebreus foram traduzidas pelos gregos, já houve uma transformação muito grande. Quando a gente ouve o Haroldo Dutra Dias falando, por que houve essa transformação? Porque o hebreu é o berço do povo oriental, e os gregos é o berço da civilização ocidental. Oriental e ocidental pensam diferentes, nós vemos isso até hoje. Então, quem traduziu, o grego traduziu um sentimento oriental para o sentimento ocidental. Então, o quão fiéis são essas escrituras, né? Mas o importante é o que elas nos trazem de ensinamento, né? Mas continuando, então, na nossa história, nós vamos ver depois que alguns padres católicos nos deixaram mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver Lemanés, que era um padre católico. Nós vamos ver nós já lemos mensagem de Lemanés no Evangelho. Depois nós vamos ver uma pequena biografiazinha de 3 padres. 2 têm mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essa aproximação da Igreja com o poder real trouxe consequências desastrosas, abrindo espaços a discussões sobre o papel desempenhado pela Igreja e, em particular, pela religião considerada como sinônimo de movimento religioso da Igreja, ou a católica, ou reformada, equívoco, então, que ainda norteia o pensamento religioso da maioria dos europeus dos dias atuais. E aí, quando nós vamos ver que é interessante o homem, não é? É a Igreja Católica Apostólica Romana. O que quer dizer igreja? Igreja... Olá, Bruno. Oi, Gorete. Oi, nada. Tá me ouvindo? Então, tu está com o microfone aberto. Ah, desculpa. Então, o que quer dizer igreja? Igreja vem de eclésias, do grego. O que é eclésias? Eclésias é assembleia. Os gregos se reuniam em eclésias, na praça, principalmente, para discutir o problema das cidades. Então, igreja, católicos, o que quer dizer? Vem do grego também, quer dizer universal. Então, Igreja Universal Romana, Apostólica Romana. Aí nós vamos ver Igreja Universal do Reino de Deus. É a mesma Igreja Católica, só traduzido do católico para o universal, não é? Então é interessante, o homem, eles vão trocando algumas nomenclaturas, mas permanecem com as mesmas finalidades, os mesmos equívocos, as definições religiosas de cada uma dessas religiões que a gente chama, né? Então, seguindo com a nossa parte histórica, então, nesse contexto, surge o catolicismo social, movimento criado que buscava um ideal de caridade. Ali, na verdade, é um movimento criado por Lemanés, só que passou para baixo. Então, caridade e de justiça, conforme os ensinos do Evangelho. Eu botei um asteriscozinho, porque depois nós vamos fazer uma pequena biografia do Lemanés, que é muito interessante. Então, Lemanés rompe com a Igreja Católica e se torna abertamente socialista. Lacordaire também tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e Montalembert. Então, Lacordaire e Montalembert se submetem sem abandonar a ação generosa, caridade e justiça. Então, eles continuaram na Igreja Católica, mas mantendo essa ação generosa. Então, aqui são 3 padres que juntos fundaram um jornal. Nós vamos ver alguma coisinha, então, sobre Lemanés, Lacordaire e Montalembert, porque eu acho interessante para a gente entender um pouquinho sobre esses 3 padres. Então, o nome de Lemanés é Félicité Robert de Lemanés. Ele nasceu lá em Paris, em 1782, e desencarnou em 1854.
Vejam que, pouquinho antes de Kardec codificar o Livro dos Espíritos, foi em 57, 3 anos antes, Lemané desencarnou. E 10 anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já estava, ou melhor, 10 anos depois, ele já veio trazer mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele desencarna em 1854, e 10 anos depois, ele já está trazendo mensagem no Evangelho. Então ele nasceu de uma família de armadores, e ele foi então educado por um irmão chamado João, e se tornou um padre, um escritor brilhante, dizem, e se tornou uma figura influente e controversa na Igreja Católica. Controversa, é claro, para a Igreja Católica. Então, juntamente com o irmão dele, o Jean, ou João, concebeu a ideia de reviver o catolicismo romano como uma chave para a regeneração social. Ele chegou a esboçar um programa de reforma da Igreja Católica com o título de Reflexão do Estado da Igreja, em 1808. Veja, 1808, 4 anos depois que Kardec nasceu. Então, Kardec estava com 4 aninhos de idade. Então, 5 anos mais tarde, no auge do conflito entre Napoleão e o papado, porque Napoleão, em 1804, obrigou o Papa a coroar ele imperador de França, né? Os dois irmãos, então, João e Lemané, produziram uma defesa do ultramontanismo. O que é o ultramontanismo? É uma doutrina política dos católicos franceses que buscava inspiração na Cúria Romana, defendendo a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina. E lá em 1800 e alguma coisa, o Papa se declarou infalível. Todos nós sabemos que hoje o Papa é infalível, né? Então, essa obra, né, escrita por Lemanés, valeu para ele um conflito com o imperador, porque ele defendeu a igreja, né, e o imperador era contra a igreja. Então, forçou a ele a fugir. O imperador aí passou a perseguir ele, fugiu então para a Inglaterra em 1815. E daí, um ano depois, já com 34 anos de idade, né, Lemané retornou a Paris. E aí ele foi ordenado padre. Ele foi escritor, foi político, filósofo, e ele se esforçou bastante para combinar a política liberal com o catolicismo romano. Então, depois da Revolução Francesa, ele publicou lá em 1817 um livro chamado Ensaio sobre a Indiferença em Matéria de Religião, considerado, então, uma de suas relações assim, de ordem política e civil, além de uma tradução da Imitação de Jesus Cristo. Nesse livro, Lemanés argumentava a respeito da necessidade da religião, baseando seus apelos na autoridade da tradição e a razão geral da humanidade, né, em vez do individualismo. Pregava sempre, então, a separação do Estado da Igreja, a liberação de consciência, a educação da imprensa. E depois da Revolução de Julho de 1830, Lemané, então, junto com Lacordaire e Montalembert, criou um grupo assim, de escritores do catolicismo romano, liberal, fundou um jornal chamado L'Avenir. E nesse jornal ele defendia os princípios democráticos, a separação da Igreja do Estado, e que criou para ele muitos embaraços com a Igreja francesa, também quanto ao governo do rei Luís Filipe. O Papa, então, na época era Gregório XVI, desautorizou então essas opiniões de Lemanés na encíclica Mirarivos, em agosto, então, de 1831. Isso nessa encíclica, foi em 1831. Então, Lemanés suspendeu a distribuição desse jornal, que foi muito perseguido, né? E submeteu-se, então, à Igreja. Quando, então, na perseguição do Papa, ele se submeteu. Então, o Lemanés
teve uma importância dentro da Igreja Católica, com as suas obras, com o seu jornal. Ele escreveu também obras como O Livro do Povo, em 1838, Os Afazeres de Roma e Esboço de uma Filosofia. Ele chegou a ser condenado à prisão, já em 1848, mas ele foi eleito para a Assembleia Nacional e se aposentou em 1851. E nós vamos ver, como eu tinha comentado antes, no Evangelho segundo o Espiritismo, várias mensagens de Lemané e também de Lacordaire. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá na questão 1009, que é uma mensagem de Lemané. E nós vamos ver também sobre Lacordaire. Tem um pensamento que eu gosto muito, e eu li a primeira vez. Desculpe, alguém falou? Está aberto o microfone. Bem, voltando então ao nosso tema, nós estávamos falando de Lemané e agora Lacordaire, né? Ele foi um religioso dominiciano, nós vamos ver quem foram os dominicianos. Ele nasceu em 1802, Kardec nasceu em 1804, então 2 anos mais velho que Kardec. E desencarnou em 1861. E lembrem que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi editado em 1864. Então vejam que espíritos, nós vamos ver que espíritos mais evoluídos, os espíritos mais evoluídos, eles quando retornam ao mundo espiritual, eles seguem trabalhando. É pouco tempo de mundo espiritual, eles já voltam ao trabalho, porque eles já têm essa evolução espiritual. Marilene, você quer falar, Marilene? Tá fechado teu microfone. Muito bem. Então, seguindo, nós vamos ver que Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, ele foi, então, um religioso dominiciano. Ele foi padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico. Ele foi considerado o precursor do catolicismo moderno, o restaurador na França da Ordem dos Pregadores. A Ordem dos Pregadores, ou dominiciano, que ali a gente viu que era um dominiciano, ela foi fundada em 1215 por Domingos de Gusmão. Por isso, os dominicianos. E ela foi extinta na França em 1790, depois da Revolução Francesa. Então, o interesse de Lacordaire por essa ordem religiosa é explicada pela própria missão e carisma da ordem, que era o de pregar e ensinar. Então, Lacordaire foi esse domiciano. Então, a partir de 1836, Lacordaire assume um projeto, né, de estabelecer essa ordem na França. Com um objetivo, ele utilizaria, com esse objetivo, ele utilizou a estratégia que poderíamos classificar de moderna. Então, na medida que se baseava no apoio da opinião pública, bem como na defesa do direito do homem e da liberdade de associação. Então, veja, ele tinha interesse em que a população participasse, né? Então, Lacordaire e Lemané formavam o trio com Montalembert. Montalembert, o nome completo é Charles Ford René de Trion, ou Conde de Montalembert. Então, Montalembert era um conde. Ele nasceu em 1810, em Paris, desencarnou em 1870. Ele foi escritor, político, polemista. Ele pertencia à corrente neocatólica. Serviu na Câmara dos Padres, na época, ele foi um político, então. Foi defensor da liberalização e da modernização da Igreja Católica. Ele era francês de ascendência escocesa, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Kardec, né? Foi editada em 1864, e veja que interessante isso. Lemané desencarnou em 1854 e Lacordaire em 1861. Então, pouco tempo depois, eles já estavam
trazendo mensagens, né, dentro do Evangelho. Então, pessoal, estamos pertinho do final dessa parte histórica, para então entrarmos mais na parte da doutrina espírita, mais espiritual, né? Nós precisamos concluir essa parte histórica para depois não faltar, como diz assim, para não faltar fio, que a gente vai perder o fio da meada, como se diz, né? Então, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, posso convidar a Fátima para a nossa prece final, Fátima? Vamos lá. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da querida irmã Tayane. Tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.